Bem-vindo a mais um Filosofia para Todos, direto aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, 18h30 toda sexta-feira, direto da rádio, ou aqui no canal do YouTube do Conhecimentos da Humanidade, onde você também acompanha nosso conteúdo. Hoje eu escolhi um tema que é ordens iniciáticas, e a gente já falou no canal, mas aqui na rádio eu nunca falei sobre esse tema, e quero até para o pessoal que assiste no canal trazer uma abordagem diferente. Porque normalmente quando a gente fala de ordens iniciáticas, a gente fala para falar do mistério que tem ali em volta, para falar daquilo que gera curiosidade. Poxa, uma ordem secreta, o que acontece lá dentro? E aí vem aquelas frases feitas do tipo, se é escondido é porque não presta. E não é bem assim. E eu estou trazendo esse assunto porque ele tem tudo a ver com filosofia. E aqui a gente fala de filosofia e eu quero mostrar para vocês um pouco de como a filosofia ela permeia esse tipo de assunto. Acho que vocês já me ouviram falar que toda religião, vamos dizer assim, ordem filosófica, ordem iniciática, ou até as religiões não teístas, como por exemplo o budismo, né? Que não importa se existe um Deus ou não, todas essas religiões elas têm como base uma filosofia. Sempre isso vai acontecer, porque o corpo religioso ele precisa basicamente de duas coisas, o corpo mitológico e o corpo filosófico. As religiões em geral elas vão tentar explicar de onde a gente veio, para onde a gente vai, quem nós somos, e para isso a filosofia é quem reflete sobre essas questões físicas e muitas vezes metafísicas. Uma religião, para vocês terem uma ideia, vamos pegar a religião que a gente mais conhece, que é o cristianismo. O cristianismo, então, é uma religião que nasce ali com o advento da vinda de Cristo, com a morte dele e com a sua ressurreição. Essa é a base da religião cristã. Mas isso por si só constitui o que a gente chama de corpo mitológico. Lembrando que mitologia não quer dizer que algo é mentira. Mitologia é o conjunto de tradições que compõem uma crença, qualquer ela que seja. Então, quando a gente fala em mitologia grega, mitologia cristã, estamos falando de um conjunto de crenças, não de mentiras. Se você é um cristão e acredita em tudo que está escrito na Bíblia, você acredita na mitologia bíblica, por mais que você acredite que aquilo seja 100% verdade, ok? Feito esse aviso, então a gente tem, dentro da mitologia cristã, a história de que Jesus nasceu ali pelo ano 0, e ele viveu até os 33 anos, quando foi crucificado, e no terceiro dia ele ressuscita, trazendo o mistério da transmutação da carne, da vida eterna, enfim. Dito isso, essa religião, ela precisava, além do corpo mitológico, ter um corpo filosófico. Ou seja, ela precisa provocar mudanças nas pessoas e reflexão nas pessoas. Algumas dessas reflexões, elas eram importantes não só no âmbito da mitologia, da parte religiosa, mas também na parte metafísica. Porque o cristianismo promete a ressurreição da carne. Mas por que eu quero isso? Por que isso seria bom para mim? Por que simplesmente eu não acredito que eu vá morrer e quero ficar morto, não quero voltar? E aí você tem uma filosofia para embasar essa ideia de que não, porque aí sim o reino que você vai viver vai ser o reino dos justos, a sua vida vai ser eterna, mas vai ser num lugar sem sofrimento, sem tristeza, só com as coisas boas que você quer. E, poxa, é uma baita de uma promessa. Mas, ao mesmo tempo, é um argumento filosófico. Eu construo um argumento para te convencer que é melhor você acreditar, porque a vida que você vai ter vai ser muito melhor do que essa vida que você está tendo agora. E aí eu preciso de reflexões do que é uma vida melhor. Então eu vou buscar essa ideia em algum lugar. Então assim, se eu estou prometendo que existe alguma coisa melhor, eu estou dizendo que idealmente, ou seja, eu estou idealizando que existe um mundo ideal, onde aqui é só algo que é um espelho, talvez com um reflexo meio torto desse mundo ideal. E para quem estuda filosofia, sabe que essa ideia de um mundo ideal e que aqui é uma manifestação meio torta desse mundo ideal é uma ideia platônica.
Quando o cristianismo começa a se desenvolver efetivamente como religião, a partir do século II e III depois de Cristo, até que ali por volta do século IV, ele ganha o corpo mesmo de ter o livro, a Bíblia, de ter tudo que ele tem, mas até o século II, III, o cristianismo estava se formando como religião. Ele ainda era uma religião arcaica, no sentido de que ainda estava tentando se organizar. Começaram a aparecer os primeiros bispos para começar a organizar isso. E aí, nesse período, algumas filosofias estavam começando a ganhar um corpo muito forte na região aonde tinha ali a Galileia, a Judéia, o Egito, a Grécia, a região onde hoje é a Turquia. Todos esses lugares que faziam parte do Império Romano eram conectados. E se eram conectados, existia comércio, comunicação, e essas ideias começaram a se espalhar. Ideias como o hermetismo, que a gente já falou aqui, ideias como o gnosticismo, que é um cristianismo diferente do que a gente está acostumado no catolicismo, e ideias como o neoplatonismo, que é, através de alguns caras como, por exemplo, Plotino, pegar as ideias de Platão e trazer ali para aquele momento em que as coisas estavam sendo fervilhadas historicamente. O cristianismo vai ter muita influência do neoplatonismo, inclusive dessa ideia de Platão de que existe um mundo ideal a ser alcançado, mas que aqui é um mundo ainda que é uma imagem meio torta desse mundo, o famoso mundo das ideias de Platão. Então o cristianismo ele vai ser influenciado por filosofia grega, um bom conteúdo de filosofia neoplatônica através do que estava sendo produzido naquela época, e aí o cristianismo vai ter isso permeado. Então, quando a gente fala da religião que hoje é considerada maior, e ela é não o catolicismo, né? O cristianismo é considerado maior, e ela é algo que tem uma base filosófica, a gente vai olhar para essa filosofia. Olha uma outra coisa que comprova esse modo, né, das filosofias serem absorvidas pela religião. Na Idade Média, quando começam as cruzadas, os cruzados começam a trazer para a Europa textos que foram preservados no mundo árabe da filosofia grega. Textos esses que foram destruídos durante muito tempo da era cristã. Então ninguém conhecia na Idade Média, na Europa, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, Platão. Esses caras vão ser meio que ressuscitados, vamos dizer assim, porque os árabes preservaram um conhecimento absurdo lá. E os cruzados vão trazer esses conhecimentos para a Europa. Quando eles trazem, quem são os escolásticos da Europa que vão fazer as traduções? É o pessoal do clero. Então você vai ter São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, como caras que vão traduzir do árabe para o latim, ou até do grego para o latim, textos de Aristóteles, de Platão. Santo Agostinho nem gostava de Aristóteles, mas ele traduzia, porque eles estavam começando a entrar em contato com um conhecimento muito perdido. Para quem leu o livro do Umberto Eco, ou assistiu o filme com o Sean Connery, o Em Nome da Rosa, esse filme fala exatamente de um texto, né? É um padre que vai para investigar mortes suspeitas, e as mortes são relacionadas a um livro, que quem lê o livro morre. E esse livro é um livro de Aristóteles, falando sobre risada e sobre felicidade. E tem até uma passagem muito bacana nesse livro, nesse filme, que um investigador pergunta para um padre: por que esse livro? Por que um livro que provoca risada? Por que um livro que provoca alegria? E aí o padre responde: porque se todo mundo for alegre e feliz, de que vale a religião? Então ele transformou esse livro, né, do Aristóteles, que era uma coisa ali que era meio proibida dentro da igreja, mas era traduzido pela igreja, como algo que de alguma forma era ameaçador. E a filosofia grega ela vai crescer dentro da igreja com essas tradições, e ela, inclusive, vai ser a própria Igreja Católica que, através dessas traduções, vai meio que causar o iluminismo e o renascimento. Porque vai ser
O Renascimento é voltar à ideia clássica grega, né? Quando a gente pega Leonardo, Da Vinci, Rafael, Donatello, Michelangelo, as tartarugas ninjas, né? A gente pega eles, a gente vai ver que eles vão fazer uma arte neogreca. Eles estão revivendo a Grécia porque esses textos agora estão aparecendo. Então, percebe como a filosofia, ela permeou tudo isso, inclusive o iluminismo, o renascimento. Quando a gente pega a religião islâmica, além dos grandes filósofos árabes, nós temos também influência da filosofia grega. Quando a gente pega o judaísmo, a gente vai ver que tem, dentro de uma boa parte, principalmente de uma parte mística do judaísmo, uma influência do pitagorismo, vamos dizer assim, né? De Pitágoras e seus discípulos. Quando a gente pega Pitágoras, vai ter influência dos babilônicos, da mitologia e da filosofia babilônica. O teorema de Pitágoras, 1000 anos antes, já era usado pelos egípcios e pelos babilônicos. Essa galera estava sempre em contato. Então a filosofia ela sempre permeou isso. E se ela sempre permeou as religiões, ela também permeou as ordens iniciáticas. Ela também permeou a forma com que essas ordens foram construídas. Vamos pegar a ordem iniciática talvez mais famosa que exista, que é a maçonaria. Maçonaria é uma ordem que ela tem uma origem oficial em 1717, quando 3 lojas, ou seja, 3 templos maçônicos se juntam para fundar a grande loja. É uma loja, são lojas, ou melhor, uma ordem que tem um conceito filosófico. E da onde vem esse conceito filosófico? Ele vem de uma metáfora, de polir a pedra para você tirar dentro dela a verdade. Tem uma passagem famosa da escultura de Davi, de Michelangelo, onde ele está lá esculpindo e a hora que ele fala para a pedra, parla, né? Fala em italiano, porque é tão perfeita a escultura que só faltava falar. Esses escultores famosos, eles quando olhavam para as pedras, eles sempre falaram que eles não estavam esculpindo uma pedra, eles estavam tirando a imagem, a forma que estava presa dentro da pedra para ganhar vida. Olha que bacana essa ideia. E essa ideia, ela vai pegar e vai afetar os construtores da Europa. Os construtores, eles eram tão importantes que eles tinham o que a gente chama de guilda, que era uma espécie de um sindicato da época. Eles se juntavam para só ensinar os segredos das construções entre eles. E isso era tão raro, tão difícil de fazer, que numa sociedade como a sociedade feudal da Idade Média, eles eram um dos poucos profissionais que podiam sair de um feudo e ir para outro e podiam andar pela Europa em busca de trabalho. Uma pessoa que nascesse num feudo morreria no feudo. Não poderia sair do feudo. Se ela saísse, ela era morta. Então, esses caras tinham um poder grande de poder transitar o quanto eles quisessem, eram bem pagos, podiam ter os seus aprendizes, era um status bacana. A maçonaria, né, que esse nome maçonaria vem de mason, que é construir em inglês, e é uma pronúncia parecida no francês também. Então esses construtores ingleses, franceses que andavam pela Europa, que eram os masons, eles acabaram criando uma espécie de sindicato, de guilda, onde eles se protegiam. E aí isso fazia com que eles começaram a criar uma espécie de grupo secreto. E a maçonaria nasce daí. Nasce dessa ideia. E dentro dessa ideia do grupo secreto, a maçonaria precisava de uma filosofia. E aí ela vai pegando essas metáforas de tirar da pedra aquilo que é vivo. Então o maçom, que tem lá os 3 graus, que é o aprendiz, o companheiro e o mestre, ele vai aprender nesses 3 graus, simbolicamente, técnicas de construção, que filosoficamente falando, são técnicas de polir quem você é, para você se transformar numa pessoa melhor. Olha que bacana. Então é uma filosofia de autoconhecimento para que você se torne uma pessoa melhor. Não é à toa que a maçonaria, depois da Igreja Católica, é a segunda instituição no mundo que pratica maiores doações e maiores trabalhos sociais. E aí você tem o Rotary, o Lions, também que são grupos que fazem esse tipo de coisa e que fazem também dentro de uma ideia de reuniões fechadas, você tem que ser convidado. O Rotary
e o Lions menos segredo do que a maçonaria, porque a maçonaria tem lá os seus segredos. Por que a maçonaria tem seus segredos? Porque é uma ordem fechada de livres pensadores e isso é perigoso, sempre foi perigoso na história. Hoje faz menos sentido talvez a maçonaria ser fechada, porque o que é trabalhado ali filosoficamente, de livres saberes, hoje talvez esteja tudo na internet, a gente consiga ter acesso, não seja nada tão do outro mundo. A vivência ritualística dentro da maçonaria, de passar pelos rituais e aí sim viver na carne, no emocional, o que é que aquele grau ensina, isso ainda você só vai conseguir estando dentro de uma loja maçônica. Mas basicamente a gente está falando de uma ordem filosófica. Não é a única. Uma outra também seja muito famosa, seja a Rosa Cruz. E dentro de todas as manifestações que a Rosa Cruz tem, nós temos aqui uma muito famosa que é a MORC. A MORC é uma das ordens Rosa Cruzes e ela tem também um corpo místico e um corpo filosófico. Então, para você entrar na Rosa Cruz, você vai ter que começar a estudar as monografias. E as monografias da Rosa Cruz falam muito sobre a parte filosófica, falam muito sobre a parte mística, você tem uma parte prática de exercícios e você tem também uma parte filosófica para aprofundar em conceitos. Aprofundar em conceitos que não só vão te apresentar um mundo com uma visão diferente, mas vão te apresentar um você com uma visão diferente. E isso é importante a gente entender, porque trabalho de autoconhecimento é um trabalho em que ele traz um aprofundamento necessário para que você se torne alguém melhor. Uma ordem iniciática, uma escola filosófica que não tenha isso, ela vai acabar ficando manca. Então existem outras escolas filosóficas que até têm ali nos seus círculos mais fechados uma parte mais mística, porque ela acaba caminhando com isso junto. Ah, Léo, existe uma escola só de filosofia? Existe. Uma própria universidade, quando a gente pensa em fazer universidade do curso de filosofia, a gente está falando basicamente do curso de filosofia com a filosofia pura. Mas as religiões, as ordens iniciáticas, as religiões não teístas, todas elas têm um corpo filosófico. Vamos olhar um pouco para alguns países do Oriente, como a Índia, a China, a gente vai ver que muitos do que eles fazem lá tem um corpo filosófico também. O taoísmo é filosofia pura. Confucionismo é filosofia pura. O próprio budismo se tornou uma religião não teísta em geral, né? Mas que se tornou extremamente filosófica. Você já deve ter visto monges, monjas, budistas falando de filosofia de uma maneira extremamente filosófica, trazendo grandes conceitos, grandes histórias, grandes vivências e ensinando isso para as pessoas. Dito isso, então se a gente tem dentro das ordens iniciáticas a filosofia, a gente pode entender que além da parte de mistérios, a gente tem as filosofias. Indo além da filosofia dentro da ordem iniciática, porque para a filosofia funcionar dentro de uma ordem iniciática, ela precisa ser trazida para uma prática. Ela precisa ser trazida para algo que faça sentido para ser usado no dia a dia. Então, voltando aos nossos amigos maçons, dentro da maçonaria eles vão aprender alguns conceitos, como fraternidade, como respeito ao pensamento livre, como as religiões, né? A única condição para ser maçom é que você acredite em um Deus. Você não pode ser ateu, você tem que acreditar em um Deus. Então pode ser, sei lá, Brahman, pode ser o Deus católico, pode ser Alá. Você acreditando em um Deus, você pode estar dentro da maçonaria, porque parte-se do princípio que quem desenhou o universo foi um grande arquiteto do universo, que é o tal do Gadu, que é como eles chamam essa consciência divina, esse Deus que criou e arquitetou todo o universo. Claro, é uma ordem de construtores, é tradicional que seja um projetista como um arquiteto, que seja esse Deus. Então, quando a gente aplica a filosofia nos rituais, a gente vive a filosofia na praxis ou na prática. Então, por exemplo, um primeiro ritual, normalmente em ordens iniciáticas, não só na maçonaria, é uma simulação de uma morte. Como se você estivesse morrendo e você fosse viver ou ressuscitar uma vida nova. Essa vida nova ou essa morte, ela é simbólica, mas ela precisa ser passada de alguma forma para deixar claro para você que a partir daquele momento
não dá mais para você ser aquela pessoa antiga. Aquela pessoa que não estava preocupada com autoconhecimento. Aquela pessoa que não estava preocupada em crescimento. Aquela pessoa que estava ali naquela vidinha, aquela rotina, meio paradona. E agora vai ser trazido para você uma escada de degraus para que você suba e possa se tornar alguém melhor. Os graus são degraus que a gente sobe dessa escada. Os graus dentro de uma ordem iniciática são degraus que a gente sobe dentro dessa escada. Com o tempo, outras ordens foram surgindo e ordens, por exemplo, para jovens foram surgindo. A gente tem, por exemplo, a ordem Demolei, que é uma ordem para jovens, ali de 13 a 21 anos. A gente tem as filhas de Jó, que é uma ordem para as meninas dessa idade. A gente tem os escudeiros, que são mais novos ali, de 8 a 12, de 8 a 13. A gente tem na Amorque, ou seja, na Rosa Cruz também, as ordens jovens. Então isso começou a virar um entendimento que desde muito jovem a gente precisa trabalhar quem nós somos. O principal objetivo, por exemplo, da Ordem Demolei é formar líderes. Formar jovens bem preparados para liderarem o que eles quiserem liderar, inclusive, e o mais importante, a própria vida. Porque se você não consegue liderar a sua vida, vai liderar o quê? Vai liderar quem? Vai conseguir organizar o quê se não consegue se organizar, nem organizar a própria vida? Então, uma ordem, por exemplo, para jovens, filosófica, que ensina virtudes como amor filial, como respeito aos livros sagrados, respeito à educação, honrar, uma série de princípios, a questão da fraternidade, uma ordem que desde jovem já te ensina a lidar com dinheiro, porque tem lá um que é o tesoureiro, um que cuida da hospitalaria para fazer as ações de beneficência. Então, você tem já isso sendo ensinado desde cedo, filosofia de vida, de honra, de dedicação, de ajuda ao próximo, às vezes muito mais do que a gente vê em certas igrejas, que só falam de ódio, de intolerância, pouco falam de amor ao próximo. E a filosofia traz essa ideia de filosofia, né? O amor, um amor sagrado, um amor pela sabedoria, pelo que a sabedoria pode trazer para nós. E qualquer sabedoria, seja ela religiosa ou prática, é uma sabedoria válida para a nossa vida. Nos ensina uma lição, e se nos ensina uma lição, pode muitas vezes nos tirar de algumas enrascadas. Então, ordens iniciáticas são do mal? Não, elas foram demonizadas pela igreja porque a igreja não queria livres pensadores. A igreja queria apoiar certos tipos de status quo para não perder o seu poder, e aí ter pessoas pensando e falando, olha, não é bem assim, não é bem assado, o que a igreja está falando ali não é verdade, porque olha, isso aqui a gente está provando que é de outro jeito. Então isso se tornou muito perigoso, e aí essas coisas foram demonizadas, mas no fundo uma ordem iniciática nada mais é do que uma escola de filosofia. Espero que tenha sido bacana esse vídeo para vocês, espero que vocês gostem de filosofia, e a gente se vê sexta-feira que vem, aqui às 18h30, para falar de filosofia para todos, sem falar grego aqui. Um beijo e até lá.